Vamos aí para a palavra do Senhor. Vamos à palavra do Senhor. O tema de hoje é: ainda tenho outras ovelhas. Não sou eu. É Jesus quem falou isso. Ele disse isto no livro de João, escrito por João, palavra de Jesus, transmitida pelo irmão João, que disse assim, no capítulo 10, o versículo, vamos ler alguns versículos salteados, tá? Vamos pular alguns. Vamos ler o primeiro, o 4, o 5. Vamos lá. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, deixa eu pegar a minha Bíblia aqui na mão. Depois de fazer sair, eu estou em João 10, 4. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz do estranho, dos dois estranhos. Jesus lhe propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Jesus. Infelizmente, as ovelhas do século XXI estão dando muito ouvidos, estão dando ouvido a muitos ladrões e salteadores. Hoje a igreja tem sido pastoreada e apacentada, nem pastoreada nem apacentada, a palavra correta não é essa. Eles não pastoreiam nem apacentam. O ladrão não apacenta nem pastoreia. Todos quantos vieram antes de mim, versículo 8, são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido lá atrás. Porque hoje, meu Senhor, muitas das tuas ovelhas estão dando ouvido a essa turma pesada que o Senhor chama de ladrões, e o Senhor que está chamando, não sou eu não. O Senhor chama de ladrões e salteadores. E versículo 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, se alguém entra, não é por Maria, com todo respeito, não é por São Jorge, São Benedito, Nossa Senhora, Margarida, Benedita, não, nada, com todo respeito, mas não é por essa porta. Ele falou, eu sou a porta. Quem é a porta? Jesus é a porta. Ele disse, se alguém entrar por mim, se alguém entrar por Jesus, não é por Maria, não é por São Jorge, não é São Benedito, não é por Oxóssi ou Xuxa, nada disso. Entrará e sairá e achará pastagem. Versículo 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. 11. Eu sou o bom pastor. Jesus é o bom pastor. Diz, e o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. 12. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas não pertencem ao mercenário, mas infelizmente hoje as ovelhas estão mais nas mãos dos mercenários do que nas mãos do bom pastor. Mas vai acontecer o resgate. O resgate um dia aconteceu comigo. Eu vivia na mão dos mercenários, chamado de missionários, chamado de bispo, de apóstolo. Eu já vivi na mão deles. Já fiz coisas absurdas, já pratiquei ritos extremamente ridículos à luz da Bíblia, contrário à palavra, totalmente contrário à palavra. Então diz 11, eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor,
a quem não pertence as ovelhas, não pertence, mas eles que estão hoje na frente da maioria das ovelhas do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós que conhecemos a verdade, temos que publicar a verdade para tirar da mão do mercenário as ovelhas que pertencem a Cristo. Os mercenários estão dominando as ovelhas, estão escravizando a mente das ovelhas. Muitas ovelhas têm as suas mentes cauterizadas. Suas mentes estão totalmente envolvidas na escravidão, estão presas num sistema chamado religião. Então, ele continua dizendo, o mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vem vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. 13. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. O que é fugir? A maioria dos mercenários só são pastores de púlpitos, de púlpitos, de escritórios luxuosos, de estúdios luxuosos. Eles são pastores assim, são bispos assim, são apóstolos assim, só de púlpito. O pastoreio dele, você não chega, você não tem acesso a eles. E tem uns pequenininhos aí, que tem umas igrejas também pequenas, igual a nossa, né? E que também se tornaram mercenários, que se tornaram deuses exclusivos dos dizimistas gordos. Gordo não digo de peso, gordo de dinheiro. Gordo de dinheiro, né? Porque hoje, não para falar nada, você vai preso. Hoje o cara rouba o Brasil todo, rouba o estado do Rio de Janeiro, rouba todo mundo e está solto. E a gente fala um negócio, vai preso. Que país é esse? Né? Que país é esse? Então, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. 14. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas. Isso que é bacana. Ele falou, eu sou o bom pastor e eu conheço. Ele falou, eu conheço. Elas são minhas, eu conheço elas. Não adianta ninguém querer se disfarçar de ser minhas ovelhas, que eu sei quem são as minhas ovelhas. O pastor Pedro Inácio, que usa esse título com muito temor e tremor, porque esse título pertence ao pastor supremo, eu não tenho essa ousadia de usurpar o lugar do meu senhor. O pastor Pedro Inácio, que não sou eu que conheço as ovelhas, quem conhece as ovelhas é o Senhor. Então, o que ele usa? Ele usa a palavra, sabe? Ele usa as rádios, a palavra que sai pelas rádios, está saindo agora pelas rádios. Algumas pessoas estão sendo pastoreadas por mercenários, por ladrões e salteadores, já estão fazendo uma comparação, sabe? Uma comparação. É uma comparação. De tanto você vai ouvindo a verdade, e você vai fazendo uma comparação. O que é verdade, o que é mentira. O que é verdade é aquilo que está aqui escrito. E o que é mentira é aquilo que alguém inventa. Alguém inventa e repete por vários anos nos ouvidos das ovelhas. Quem repete mentira nos ouvidos das ovelhas? É aquilo que Jesus falou em João 10, 8. Todos quantos vieram de mim são ladrões e salteadores. Então são os ladrões e os salteadores que repetem mentira nos ouvidos das pessoas. As pessoas, infelizmente, muitas ovelhas do Senhor estão sendo cuidadas, não estão sendo cuidadas, estão sendo destruídas pelos ladrões e pelos salteadores. Por que ladrões e salteadores? Porque a intenção da maioria deles é o bolso das pessoas. Eles usam de tudo para arrancar dinheiro. É dízimo para o Pai, é dízimo para o Filho, é dízimo para o Espírito Santo. Só há um Deus. Eles põem 3. Depois ele coloca a oferta da viúva, a oferta do peixinho, a oferta do não sei o quê, a unção de não sei o quê, tem que levar o envelope para casa para trazer dinheiro, é o voto de Bartolomeu, é o voto de Sansão, é o voto de Galileu, é o voto de não sei o quê, e toma dinheiro, e vende isso, e vende aquilo, e vende isso, e toma dinheiro, e trabalha a cabeça do povo. Então, isso se chama ladrões e salteadores. Mas qual é o nosso tema de hoje? Nosso tema de hoje é Jesus falou,
ainda tenho outras ovelhas. Então Jesus falou isso, e isto nós vamos encontrar agora. Vamos chegar nessa palavra agora. Versículo 15. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Então, quem deu a vida, eu escuto alguns líderes falando, eu dou a minha vida pelas ovelhas, eu estou aqui no monte orando, dando a minha vida pelas ovelhas. Mentira! Quem deu a vida pelas ovelhas não é o pastor. Mentira! Você quer ver alguma coisa? Alguém chega com uma arma, tá? Você e o pastor, e o ladrão fala assim, pastor, o senhor quer levar um tiro ou eu dou um tiro nessa ovelha aqui? Ele vai falar assim, ó, dá nela. Mas ele não dá a vida pelas ovelhas? Duvido. Eu estou aqui lutando por você no monte. Tá nada. Não tá nada. Se você não lutar por você, pela tua prosperidade, aprender a lidar com dinheiro, aprender a lidar com finanças e, acima de tudo, aprender a ser fiel a Deus. Sermos fiéis a Deus. Deus não quer uma moeda nossa, ele não precisa de moeda nenhuma. Ele não quer uma nota nossa, ele quer ver a nossa lealdade. Jesus falou assim, se vocês forem fiéis no pouco, eu coloco vocês sobre o muito. Mas se vocês não forem fiel no pouco, vocês só vão ficar aí nesse pouco aí a vida inteira. Irmão, eu sei o que é pouco. Eu sei o que é pouco. Eu sei. Deus tem honrado. Porque eu aprendi no pouco. Você só sai do pouco se você for fiel no pouco. Ele não está preocupado com o teu dinheiro. Ele não está interessado em nenhum real teu. Nenhum. E ele não faz negócio. Toma lá, da cá. Isso aí é coisa de ladrão e salteador. É coisa de ladrão e salteadores que fazem esse negócio. Toma lá, da cá, toma lá, da cá, toma lá. Deus não faz negócio com a sua palavra. A coisa que ele veio para nos dar, a Bíblia diz que ele veio para nos salvar. E ele me salvou. Eu estava como uma ovelha desgarrada, diz lá o profeta Isaías 53, versículo 6, estavas como ovelha desgarrada, cada um andava pelos seus caminhos. Pedro, o apóstolo Pedro também disse isto, né? Lá na carta do apóstolo Pedro, acho que é a primeira de Pedro, 2, acho que é capítulo 2, versículos 25, não me falha a memória, né? Depois eu vejo aqui. Então, abençoados, vamos seguir aqui a leitura aqui. Versículo 16, é o tema. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, e elas ouvirão a minha voz. Então, haverá um rebanho e um pastor. Então, Jesus está falando que ele estava conversando com os judeus, ele estava dizendo assim, eu ainda tenho outras ovelhas. E elas não são desse aprisco. Qual aprisco? O curral dos judeus, ou seja, a nação judia, né? Está falando, eu tenho outras que não são desse aprisco. Ele diz, a mim me convém conduzi-la. Essa palavra aqui bate com a palavra do profeta Jeremias, capítulo 23, versículo 3. Olha aqui, Jeremias 23, 3. Jeremias 23, 3, ele diz assim, eu mesmo, Jeremias 23, você está numa programação ao vivo. Eu sou o teu irmão Pedro Inácio, você que está ligadinho aí na rádio, nós estamos agora ao vivo, através de uma programação que nós temos ao vivo de segunda, quarta e sexta e sábado, às 20 horas, e o nosso culto ao vivo, que é transmitido também pelas nossas programações de rádio, terças e quintas, 7h30 da noite, e aos domingos, 9 da manhã e às 18h30, e todo primeiro sábado do mês, aquele culto abençoado dos aniversariantes, que daqui a pouco eu vou fazer esse convite para vocês, tá bom? Então vamos lá. Jeremias 23, 3. Eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas, de todas as terras. Viu como é que ele fala aqui? Ele vai recolher de todas as terras, ou seja, de todos os lugares, de todas as nações, Brasil, Portugal, Alemanha, China, Japão, Coreia do Norte, Coreia do Sul, Portugal, Argentina, Paraguai, Uruguai, todas as nações têm as ovelhas, elas estão aí, ele falou, eu mesmo vou atrás delas.
Como é que Jesus consegue ir atrás delas? Como? Lá em Romanos capítulo 10, deixa eu chegar aqui rapidinho. Romanos 10, não está no esboço, mas deixa eu entrar aqui. Ele diz aqui, Romanos 10, vamos ler do 9 ao 15. Diz assim: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração credes que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Olha só, olha a salvação. Se com a tua boca confessa que Jesus é o Senhor, você é salvo. A salvação como é que é simples? Olha o que as pessoas arrumam para ser salvo. Olha, tem que fazer a primeira comunhão, segunda comunhão, depois tem que passar pelas aulas do catecismo, depois pela aula do batismo, depois de tantos meses você se prepara para o batismo nas águas, e depois que você se batizar nas águas, depois você vai para a escola bíblica, e depois da escola bíblica você faz a escola dos discípulos, depois do discípulo da escola do sei de quê. E meu Deus do céu, quando é que eu vou ser salvo? Não sei, de repente não vai ser. Olha, a Bíblia fala da salvação tão simples. Se com a tua boca confessares a Jesus e no seu coração credes que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Por quê? Com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Está escrito isso, sabe aonde? Vou lhe dizer onde está escrito. Em Isaías 28, 16. Depois você pode ir lá. 12. Pois não há distinção entre judeu nem grego, uma vez que o mesmo Senhor é de todos, rico para com todos, e os que o invocam. Por quê? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Olha como é que é a salvação. Invoca o nome. Não, só é salvo. Você tem que se batizar nas águas. Se você não se batizar nas águas, quem crê e for batizado, no Espírito Santo. Batismo nas águas, nunca eu escutei falar que salva alguém. O próprio João Batista disse assim: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Porque eles vinham para ser batizados por João, achando que através do batismo de João eles seriam salvos. E João Batista logo falou: quem é que falou para vocês que vocês virem as águas e vocês serão salvos? Quem é que enganou vocês? Então tem muita gente sendo enganada com a água, achando que a água produz salvação. A salvação está em Jesus. Água é rito. Água não perdoa, água não limpa, água não perdoa, água não purifica, a água não salva. Quem salvou foi Cristo, quem perdoou foi Cristo, tudo é para Cristo. Não vamos tirar a glória que é de Cristo e colocar em ritualismo. Não vamos colocar a glória que é de Cristo em ritos. João falou: eu batizo nas águas para o arrependimento, mas aquele que é maior do que eu vai vir e vai batizar com o Espírito Santo. Chegou desse banhado de água que não serve para absolutamente nada, não salva ninguém, não recupera ninguém, não transforma ninguém, não liberta ninguém, não perdoa ninguém. É um monte de gente que cada igreja que passa vai para as águas e batiza numa água parada, depois batiza na água corrente, depois vai. Tem gente que paga tanto dinheiro que vai lá para Israel para se batizar, para tentar se salvar. Acha que lá em Israel, quando se batiza lá no Rio Jordão, ali que conseguiu a salvação. Gente, é um crime que estão fazendo com o povo de Deus. E isto é coisa de ladrões e salteadores. Não é coisa de gente de Deus que faz isso com o povo de Deus. Não pode. Então vamos lá. Porque, Romanos 10, 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele que nada ouviram? E como ouvirão que não há quem pregue? Então, como é que Jesus vai buscar as ovelhas? Como é o instrumento que ele usa para trazer as ovelhas? A palavra. Mas Paulo está dizendo: como é que vão pregar? Olha o que ele falou: como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele que nada ouviram? Então, você liga um programa de televisão, o cara está vendendo livro, o cara está vendendo Bíblia, o cara está vendendo lapiseira, o cara está vendendo a bênção da prosperidade, o cara está fazendo negócio, o outro está vendendo chapéu, o outro está vendendo camiseta, o outro está vendendo broche, está vendendo Bíblia, está vendendo caneta ungida. Então, cadê Jesus? Então, quando é que a gente vai escutar falar de Jesus, que a gente só escuta falar dessas coisas? Como é que vão invocar Jesus se não se fala de Jesus?
fala da corrente, da prosperidade, do culto da libertação, do culto de não sei de quê, do quebra da maldição, tira demônio, capa demônio, arranca demônio, e liberta, tira capeta, e põe capeta. Cadê Jesus? Onde está Jesus? Está falando aqui, quando ele diz, volte lá, para Jeremias 23, 3, ele diz, eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas de todas as terras para onde as estiverem afugentado. As farei voltar aos seus apriscos e serão fecundas e se multiplicarão. Versículo 4. E levantarei sobre elas pastores que apacentem, e elas jamais temerão, nem se espantarão, nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Então Deus está fazendo isso nesse tempo. Deus está levantando homens de Deus, comprometidos com Deus, graças a Deus, pelos homens de Deus que usam a Bíblia para trazer os filhos de Jesus de volta para Jesus. Porque só vai se cumprir a palavra quando ele diz, eu recolherei, eu mesmo recolherei. Não é que ele vai descer e vai pegar a gente. Não. O que ele usa? Ele usa o evangelho, ele usa a pregação, ele usa a rádio, ele usa o aplicativo, ele usa o Facebook, ele usa o YouTube. Mas só que hoje também nas rádios, no YouTube, no Facebook, na televisão, tem muitos ladrões e muitos salteadores. A gente tem que ter muito cuidado com os ladrões e os salteadores, que Jesus falou em João 10, 8. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e são salteadores. Então, são eles que estão pastoreando a igreja de Cristo hoje. Muitos ladrões e muitos salteadores estão aí com o título de apóstolo, de profeta, de evangelista, de missionário, de missionária, de apostolita, de bispo. Estão com o título de reverendo, de semideus. Tem título de tudo. Grau 1, grau 2, grau 10, grau 39. Parece até maçonaria, né? Então, abençoados, é o que eu estou lendo aqui. Quando você chega aqui em João 10, 16, e você compara com Jeremias 23, 3, é a mesma coisa. O que ele falou aqui? Ainda tenho, João 10, 16. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, e elas ouvirão a minha voz, e então haverá um rebanho e um pastor. O apóstolo Paulo fala assim, eu estou aqui para apresentar vocês como uma virgem pura, a um só, que é Cristo. A um só, que é Cristo. Então, nós, como homens e mulheres de Deus, que estamos levando o evangelho às pessoas, para levar Cristo, quando você leva o evangelho às pessoas, você está levando Cristo às pessoas. Você está fazendo a voz dele ser ouvida. Você está fazendo o chamado de Jesus chegar aos ouvidos das pessoas. Quem é que vai ouvir o chamado de Jesus quando alguém se anuncia, venha participar da água santa, venha beber do óleo, não sei o quê, venha passar pela sombra, venha andar no tapete do sal, venha pegar a bala ungida, venha tocar a mão na pedra que foi consagrada no Monte Horebe, venha colocar a mão no lenço que ficou no monte 3 anos orando debaixo do sol. Irmãos, cadê Jesus nessa história? Cadê Jesus? Eu quero que você que está aí pela rádio, você que está aí pelos aplicativos, você que está pelo Facebook, vai me ouvir depois pelo YouTube, vai me ouvir pelas rádios no outro tempo. Quero saber onde está Jesus quando se comunica dessa maneira. Onde está Jesus? Onde está Jesus? Porque eu não consigo vê-lo nesse tipo de comunicação. Eu acredito que isto aqui foi uma boa comunicação. Para aqueles que têm o Espírito Santo, bateu. E para aqueles que não têm o Espírito Santo, que são ovelhas, estão desgarrados, como disse o profeta Isaías 53:6, andávamos todos desgarrados como ovelhas, sim, cada um se desviava, parecia que não tínhamos pastor, mas o Senhor vai atrás. Ele falou, eu mesmo, está lá em Jeremias 23, 3, eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas. Em João 10, 16, ainda tem outras ovelhas, não deixa prisco. A mim me convém conduzi-las. Então ele vai atrás. Como que ele vai atrás, pastor? Aqui, ó. Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses 3, 1. Nós lemos ontem, né? Nós
semearmos. Finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre nós. Então é isto. Cristo chega às pessoas através da sua palavra. A palavra de Cristo chegou na minha vida, chegou na sua vida, então chegou Cristo. Aí o que você fez com a palavra? Você foi e recebeu a palavra, e quando você recebeu a palavra, eu recebi a palavra, se cumpriu a profecia que ele disse. Eu mesmo recolherei. Se cumpriu a palavra que Cristo falou. Ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco. A mim me convém conduzi-las. Então, prega a palavra, irmão. Família Restrição, prega a palavra, dê testemunho, tenha uma vida correta. Se você não sabe falar do Evangelho, seja um homem honesto, seja uma mulher honesta, pague teus tributos, sabe? Dê a César o que é de César, seja uma pessoa generosa, sabe? Não fique chamando nome ruim com a sua boca, não fique invocando o inferno, não fique arrumando confusão, seja um exemplo dos fiéis, sabe? Você não precisa nem abrir a boca para falar de Cristo. Muitas das minhas pregações com a minha vida, eu não preciso nem falar de Jesus, de Bíblia. As pessoas, elas veem através das minhas atitudes, elas veem através da minha vida, do meu tipo de comportamento. É o meu comportamento que mostra que Cristo opera em mim. Então é através do teu comportamento que as pessoas vão ver Cristo e a palavra de Cristo será cumprida. Eu ainda tenho outras ovelhas, a mim me convém conduzi-las. Esse é o tema de hoje. Ainda tenho outras ovelhas. Já pegou você, já pegou a mim e vai pegar todos quantos estão agora desgarrados como ovelhas desgarradas, segundo diz o profeta Isaías 53, 6. Senhor Jesus, eu creio que esta palavra veio do céu para a vida do teu povo, Senhor. As rádios estão aí a todo vapor, tocando corações, a palavra de Deus, transformando, curando. Se alguém doente lá do outro lado, meu Deus, o Senhor me deu autoridade sobre os espíritos, o Senhor me deu autoridade sobre as enfermidades, o Senhor me deu autoridade sobre as doenças. Eu agora, na autoridade do Espírito Santo, eu mando uma palavra na vida dos doentes. Em nome de Jesus, seja curado agora. O Todo-Poderoso te dá saúde, pelas suas feridas você receba saúde no teu corpo, dores nos ossos, na coluna, nos pulmões, no fígado, no rins, pressão alta, colesterol, câncer, tumores desapareçam, caroços desapareçam, labirintite, toda enfermidade, problema na próstata, câncer na próstata, saia agora no nome de Jesus. Problema no estômago, no fígado, nos rins, no baço, nos ouvidos, na garganta, nos olhos. Os paralíticos andem agora, os cegos voltem a enxergar, os surdos voltem a ouvir, os mudos voltem a falar. Agora, no nome de Jesus, que não haja ninguém agora enfermo diante desta palavra. Que tu recebas a cura, recebas a cura, recebas cura, receba prosperidade na tua caminhada sobre esta terra, no nome santo de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus, estamos chegando nos 2 minutos finais. Quero fazer um convite para esta semana, terça-feira, amanhã, 7h30 da noite, quinta-feira, 7h30 da noite, e esta semana nós temos o culto dos aniversariantes. Estaremos comemorando o aniversário de 7 ou 8 irmãos. Teremos lá um bolo, um refrigerante. Será no sábado, às 18 horas. Família Restrição, todos os irmãos estão aí me acompanhando pela rádio. Estamos ao vivo agora pelas nossas rádios, né? E faço esse convite para vocês também, tá? E no domingo que vem, a ceia do Senhor, 9 horas da manhã e 18h30. São os 2 cultos maravilhosos nos domingos, que nós vamos estar comemorando, celebrando a morte e a ressurreição de Cristo, que trouxe a nós, qual é os benefícios da sua morte e da sua ressurreição, e também o novo pacto que se estabeleceu após o derramamento do sangue de Cristo. Então, esses 2 símbolos, o pão e o vinho, ou suco de uva, representam o corpo de Cristo, que foi entregue por nós, e o vinho, que representa o sangue de Cristo, que foi derramado por nós. E Paulo falou, fazer isto todas as vezes que se reunirem. Todas as vezes, e nós estamos ali, uma vez por mês, reunidos para fazer isto.
para a glória do Senhor. Na rua Roberto da Silveira, no número 10, em frente ao prédio da Água dos Rios. Esta rua fica beirando a linha do trem. Nosso prédio fica de frente à Água dos Rios, a antiga SEDAI, agora é Água dos Rios. Estamos ali, Craveiro Lopes, número 4, que também nós pegamos a rua Craveiro Lopes, número 4, com o Roberto da Silveira. Na realidade, nosso endereço é Craveiro Lopes, no nosso estatuto está no Craveiro Lopes, né? Roberto da Silveira, porque a principal é o endereço que nós damos, no bairro de Olinda, no município de Nilópolis. Você pode vir de todos os bairros, segurança total, policiamento, um local para você estacionar seu carro, nós temos uma escolinha, nós temos uma escolinha para você colocar a sua criança, de 6 anos para baixo, nós temos uma escolinha, você venha, traga seu filho, para ele ficar na escolinha, que de 6 anos para cima já pode ficar no culto para aprender a palavra do Senhor, né? Para crescer logo em sabedoria e em conhecimento, de 6 anos para baixo, escolinha. Então você tem lá uma estrutura, nós temos um gabinete pastoral, ao qual nós atendemos, eu atendo as famílias, né? Terças e quintas, a partir das 16 horas, eu já estou lá junto com a minha esposa, às 15h30 para as 16 horas, estamos ali, terças e quintas, atendendo pessoalmente, conversando, orando junto e dando explicações sobre algumas dúvidas, tirando dúvidas. Se você tem alguma dúvida sobre algum tema, sobre alguma mensagem, sobre algum versículo que alguém falou para você, para tentar destruir tudo aquilo que a palavra construiu durante esse tempo todo, e aí vem alguém da parte do diabo e joga um mandar na sua cabeça e você fica cheio de dúvida ou cheio de dúvida e não procura solucionar essas dúvidas. Então, terças e quintas, de 16 às 18 horas, estou ali para atender as pessoas, para conversar com você, para te orientar à luz da palavra. Venha com as tuas dúvidas e eu vou com a resposta de Deus, que é a palavra de Deus. No Ministério da Restituição você não pode ter dúvidas. As dúvidas nós tiramos lá no gabinete. Nada de WhatsApp, falar um fala, outro fala. Para mim isso está por fora. Não dá para conversar no WhatsApp sobre nada disso. Conversa para esclarecer, é olho no olho, porque olho no olho diz que está mentindo, né? Quando você olha no olho, você precisa, não sei se você já viu, todas as vezes que eu vou pegar um envelope na sua mão, eu olho dentro dos teus olhos. Muita gente não olha, né? Mas eu olho dentro dos teus olhos para dizer, você está semeando para a obra de Deus, não é para mim. Eu olho dentro dos olhos. As pessoas, muitos não conseguem olhar, mas eu olho dentro dos olhos. Você está semeando para a obra de Deus, não é para mim. Está semeando para a obra de Deus, não é para mim. Tá bom? Então, fiquem na paz, terminamos a nossa programação. Você que está aí pela rádio, você vai ficar agora com a nossa programação de rádio, né? Nossas gravações aí, e você fica na paz, na graça de Deus. Estou aqui ajeitando aqui para colocar aqui a programação da rádio. Vou soltar aqui a programação da rádio, aqui vou soltar aqui uma oração para a rádio, e aí você fica aí com a programação da rádio. Já estou aí com a programação da rádio, também a minha voz está falando junto ali ainda. Vou parar minha voz agora na rádio. Graças a Deus funcionou perfeitamente. Obrigado, Anjo Gabriel, por ter me orientado, né? E Deus te ajude aí a você ter bom êxito aí nessa prova que você fez aí, tá, meu irmão? E todos quantos fizeram a prova. Então, deixa eu dar um beijo aqui na família Restituição, né? Quem chegou por aí, você que chegou, irmã Carmen abençoada, também chegou, né? Fiquem na paz do Senhor, na graça da paz, na saúde de Deus, no reino, o reino de Deus estabelecido sobre a igreja de Papai Deus, né? Porque a igreja de Papai Deus, ela é estabelecida sobre o reino, né? Ela faz parte da... Fica na paz, saúde, paz e prosperidade. Ele te pegou. Fala, Eupídio. Ele te pegou. A palavra do Senhor te alcançou. E você pode dar um glórias. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.